Revelado, a incrível ação do milionário após descobrir o BRC*O quebrado da faxineira emocionante. Clara, uma mãe solteira de 32 anos, enfrentava uma luta diária nas ruas movimentadas de São Paulo. No dia do acidente, enquanto limpava o escritório de um renomado escritório de advocacia, o chão escorregadio a fez perder o equilíbrio. O impacto do braço quebrando ecoou em sua mente, mas o que doía mais era a incerteza que se espalhou como um veneno em seu coração. Sozinha, sem emprego, sem garantia de como pagaria as contas, e especialmente, como cuidaria da sua pequena Laura, de apenas 6 anos. Enquanto isso, Eduardo, um milionário de 40 anos, passava pelos mesmos caminhos, envolto em um mundo de luxo que, de repente, começava a parecer vazio. As suas caminhadas diárias o levavam a cruzar com Clara, sempre com seu sorriso tímido, mas um olhar que carregava um mundo de histórias. Um dia, ele a viu lutando para carregar sacolas cheias de produtos de limpeza e alimentos, a dor dela o alcançou como um soco. A cena o marcou profundamente. A conexão foi instantânea, um convite à realidade que ele ignorava até então. Você precisa de ajuda? Eduardo perguntou com hesitação. Clara, orgulhosa e relutante, hesitou. Não, eu consigo. Sua voz esmoreceu diante da necessidade que a cercava como uma tempestade. A dor pulsava em seu braço quebrado, mas a vergonha de depender de alguém a mantinha firme em sua posição. Mas a necessidade era real e, após um longo suspiro, Clara aceitou. E naquele momento, algo mudou. Eduardo começou a frequentar o pequeno espaço que Clara chamava de lar. Ele descobriu que ela era muito mais do que uma faxineira. Suas mãos talentosas criavam belos objetos de artesanato que contavam suas histórias. Cada peça revelava sua luta, sua resiliência, e ele se viu encantado. O milionário percebeu que, de alguma forma, Clara era uma artista, transformando as dificuldades em beleza. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Mas as mudanças não pararam por aí, não é mesmo? Eduardo começou a reavaliar sua vida e a ética de sua empresa. O encontro com Clara transformou, fazendo questionar seu propósito. Então, tudo desmoronou quando o filho de um cliente se machucou. A pressão ficou insuportável. Eduardo enfrentava a escolha entre ocultar a verdade ou ser honesto. Enquanto Clara só queria dar um futuro melhor a Laura, ela se viu em um dilema. O destino os uniria ainda mais ou os separaria definitivamente? Quando a verdade veio à tona, Clara encontrou coragem no impulso desesperado para proteger Eduardo. Era uma escolha que colocava tudo em risco. O que poderia ser um gesto de amor, agora poderia se tornar a ruptura de um laço que, ainda que frágil, finalmente começava a se formar entre eles. O que acontecerá agora? O telefone tocou, quebrando o silêncio pesado que pairava no apartamento modesto de Clara. Ela segurou o celular com a mão esquerda, ainda sentindo o peso do que havia feito. A imagem de Eduardo, taciturno e preocupado, pairava em sua mente. E se a verdade o afastar de mim? Pensou, e sua barriga se contorceu. Clara, você pode vir até o escritório? A voz do advogado de Eduardo atravessou a linha. Ela sentiu um frio na espinha. Claro, estou a caminho. O que poderia ser tão urgente? Ela pegou a bolsa enquanto um misto de ansiedade e esperança pulsava em seu peito. Olhou para Laura, que estava concentrada em seu desenho. Os olhos pequenos refletiam inocência, uma mistura de curiosidade e amor incondicional. Clara beijou a testa da filha, sabendo que, independentemente do que acontecesse, tudo era por ela. Ao chegar ao elegante prédio do escritório, Clara se sentiu diminuta entre paredes de vidro e aço. O contraste do mundo de Eduardo era gritante. O ambiente que tinha lhe oferecido apoio agora parecia um palácio onde a dor e a vergonha a acompanhavam.
Quando finalmente entrou na sala de reuniões, Eduardo estava lá, os olhos sombrios e preocupados. Oi, Clara, ele disse, tentando sorrir, mas seu rosto falhava em esconder a tensão. Você não precisava vir, mas precisava falar com você sobre o que aconteceu. Ela engoliu em seco. Sobre o acidente? Eu posso explicar. Eduardo levantou a mão, interrompendo-a. Não, Clara, não se trata disso. Eu soube sobre o filho do meu cliente. O acidente dele foi muito grave. Eu devia ter sido mais transparente, e isso está pesando na minha consciência. Um nó se formou na garganta de Clara. Eu não quero que você se sinta culpado por algo que não fez. O que poderia fazer a diferença agora é como você lida com a situação. Ser honesto é importante. Eu pensei que ao esconder poderia proteger minha empresa e todas as pessoas que dependem dela, ele murmurou. Mas talvez esteja errado. Um silêncio pesado caiu sobre eles. Clara percebeu que ambos estavam enfrentando escolhas difíceis. Juntos, estavam mais próximos do que nunca, unidos na vulnerabilidade. Você se importa se eu? Eduardo hesitou. É que eu quero saber como você está. Não posso deixar que você enfrente tudo isso sozinha. O olhar de Clara se suavizou. Era um convite, um reconhecimento de que eles estavam juntos nessa. Eu só quero dar um futuro melhor para Laura. E agora, meu braço. Ela olhou para a bandagem que cobria seu braço quebrado, símbolos de força e fragilidade. Eduardo se inclinou para a frente, a intensidade de seus olhos penetrava fundo em Clara. Eu quero te ajudar. De verdade. E não só com o seu braço ou com o que você faz no seu tempo livre. Clara sentiu o coração acelerar. Havia uma vida inteira entre eles, mas também distâncias emocionais. A busca por um futuro que agora pareciam ao alcance, mas ao mesmo tempo tão distante. Eduardo, eu não sei. Então, o telefone dele tocou. A expressão tranquila de Eduardo se transformou em preocupação ao olhar para a tela. Desculpe, preciso atender. Ele se levantou e saiu rapidamente da sala. Sozinha, Clara olhou pela janela. A cidade pulsava lá fora, cheia de vida, mas ela se perguntava se conseguiria abraçar tudo isso. Ao voltar para Laura, teria que decidir entre manter a proteção ou correr o risco de abrir seu coração. E na sua mente, uma pergunta ficou ecoando: até onde você iria por amor? Quando Eduardo retornou, sua expressão tinha mudado. Ele parecia determinado. Clara, acho que precisamos ter outra conversa, e isso pode mudar tudo. Diante do prenúncio de mudanças, o que será que aguardava na próxima conversa? Clara sentiu um frio na barriga ao ouvir as palavras de Eduardo. A tensão crescente entre eles era palpável, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. O jeito como ele a olhou fez seu coração acelerar, misturando uma esperança cautelosa com o medo profundo de se abrir novamente para as emoções que até então tentará evitar. Sobre o que você queria conversar? Ela questionou, tentando esconder a tremedeira na sua voz. Eduardo pareceu hesitar por um momento, seus olhos passando de Clara para o horizonte da cidade, como se buscasse a resposta nas luzes cintilantes lá fora. Eu soube que a situação do meu cliente é pior do que eu pensei. Ele perdeu muito, e tudo o que eu consegui pensar foi em como isso poderia repercutir nas pessoas que dependem da empresa. Eu não posso simplesmente ignorar isso, nem você. A mente de Clara girou. O peso das palavras dele a atingiu como uma onda. Ela sabia que Eduardo não estava apenas falando sobre negócios, havia um vínculo emocional muito mais profundo entre eles. Mas e o nosso problema? Clara se atreveu a falar. Posso entender sua preocupação com o cliente, e que suas decisões possam afetá-lo, mas e eu? E a Laura? Sua voz estava firme, mas seu coração disparava. Ele respirou fundo, os olhos agora fixos nos dela, como se quisesse tocar sua alma. Eu não quero que você e Laura fiquem desassistidas. Eu gostaria de ajudar vocês financeiramente. Arranjar um tratamento para seu braço, acompanhar a Laura em consultas. Eu posso fazer isso. A sinceridade em sua voz era inegável. Clara piscou, atordoada.
A oferta era tentadora, mas algo dentro dela a impedia de aceitar com facilidade. Eduardo, não é só sobre o dinheiro. Você acha que isso resolveria as coisas? Não, você tem razão, ele disse, frustrado. Mas é uma maneira de mostrar que me importo. Que você não está sozinha. Que eu não quero deixar você de lado. Sua voz ecoava com uma sinceridade desconcertante, e por um instante, Clara se sentiu vulnerável. As memórias de sua luta diária, do peso de ter que ser forte por Laura, inundaram sua mente. Ao mesmo tempo, uma parte dela ansiava por se deixar levar, por permitir que alguém a ajudasse a carregar essa carga. Mas e se isso significasse abrir mão da sua independência? Eu não quero ser uma obrigação para você, Eduardo, ela respondeu, com lágrimas se formando em seus olhos. Eu já passei por isso em outros relacionamentos e isso machuca. Ele avançou na cadeira, como se quisesse alcançá-la. Clara, não é uma obrigação. Eu quero isso. Quero fazer parte da vida de Laura e da sua. Eu vejo em você uma força que me inspira, e não quero que você enfrente tudo isso sozinha. Os olhos dela brilhavam, e por um momento, Clara se sentiu esperançosa e assustada ao mesmo tempo. Poderia ser possível? Poderia se permitir ser amada novamente, depois de todas as feridas? Justo quando estava prestes a responder, a porta se abriu com um rangido. Um homem desconhecido entrou abruptamente. Ele parecia agitado, os olhos arregalados de ansiedade. Eduardo! Precisamos ir, agora! A urgência em sua voz fez com que os dois se virassem para ele. O momento mágico se dispersou. Os pensamentos de Clara voaram longe, sua segurança se esvaindo como areia entre os dedos. Eduardo a olhou rapidamente, uma mistura de preocupação e determinação em seu rosto. Desculpe, Clara, não posso perder isso. Vou resolver e logo volto a falar com você. Assim que ele saiu, Clara ficou ali, perdida na confusão de sentimentos. Sozinha novamente, seu coração pulsava forte. O que significava tudo isso? E, mais importante, a situação de Eduardo mudaria tudo entre eles? A chuva começou a cair, torrencial, como se a cidade também estivesse presa em suas emoções. Clara sentiu o peso do dilema que a aguardava, estaria pronta para abrir seu coração, mesmo que isso exigisse coragem. Enquanto ela contemplava a tempestade lá fora, uma pergunta ecoou na sua mente: que decisões ela tomaria para proteger não apenas Laura, mas também a si mesma? Clara ficou sentada, a cabeça cheia de pensamentos enquanto a chuva caía forte contra a janela. A visão borrada da cidade a fez sentir um misto de desamparo e determinação. O que Eduardo havia lhe oferecido era tentador, mas o medo de se deixar levar por esse impulso a segurava como um peso nos ombros. Ela olhou em direção à porta, desejando que ele voltasse, mas ao mesmo tempo se perguntando se sua presença faria diferença. A cada gota que batia, lembranças de noites mal dormidas e dias intermináveis tomavam conta de sua mente. Os dias em que teve que ser mãe e pai, a força que era exigida dela para cuidar da pequena Laura. A ideia de abrir-se para Eduardo parecia tanto um alívio quanto uma armadilha. E se ele não fosse tudo isso que parecia? E se, de novo, ela se machucasse? O barulho de um celular vibrando no sofá a tirou de seus pensamentos. Era o dela, e ao olhar, viu uma mensagem de Laura: Mãe, estou na casa da avó. Quando você volta? Clara sorriu de leve, o coração derretendo ao pensar na filha. Essa era sua maior preocupação. O bem-estar de Laura sempre era sua prioridade, e naquela batalha interna, ela sabia que não poderia deixar que sua filha sentisse qualquer insegurança. Clara respondeu rapidamente, prometendo que voltaria em breve. Ao encerrar a mensagem, o peso em seu peito pareceu aumentar. Se ela não aceitasse a ajuda de Eduardo, como ficariam as coisas? Será que sua organização e determinação seriam o suficiente para suportar tudo sozinha? O som de passos a fez olhar novamente para a porta. O homem agitado que havia entrado na sala antes agora retornava, mas desta vez, sua expressão era diferente. Clara, me desculpe, preciso falar com você. A maneira como ele a olhou a fez sentir um frio na barriga novamente. Sobre o quê? Ela perguntou,
cautelosa. Ele hesitou, como se pesasse cada palavra. Eduardo, ele está passando por uma situação complicada. A empresa dele pode ir à falência e, se isso acontecer, muitas pessoas vão perder os empregos. Ele está se esforçando para resolver, mas ele pode precisar de mais do que você imagina. As palavras dele foram como um soco no estômago. Clara sabia que Eduardo havia mencionado algo sobre a situação do cliente, mas a realidade das consequências era muito mais pesada do que ela esperava. E o que você está dizendo? Precisamos fazer algo? Como posso ajudar? Ele não vê apenas a empresa como uma simples tragédia. Ele vê cada pessoa envolvida, e isso inclui você e a Laura. Ele compartilhou sua luta com todos nós, e eu sinto que ele está se perdendo nesse processo. Os sentimentos se embrenhavam dentro de Clara, a esperança e a insegurança lutando para dominar seu coração. Era muito mais do que ela havia imaginado. O que realmente queria em sua vida? A ideia de ser um apoio a Eduardo, e ao mesmo tempo a carga dessa responsabilidade a impedia de respirar. Ele precisa de você, Clara. E talvez, você também precise dele, o homem concluiu, sua voz baixa, mas fervorosa. Clara fechou os olhos enquanto imaginava a situação. As promessas de Eduardo eram mais do que uma oferta, eram um convite à transformação. Era a chance de reconstruir algo quebrado, não apenas o braço dela, mas um futuro que ela não tinha certeza se era possível ter. O som da chuva parecia mais suave e um riso trêmulo escapou de seus lábios. Seria possível confiar de novo? O desejo de lutar por Laura era forte, mas a sensação de mergulhar nessa nova fase da vida era tão aterradora quanto libertadora. Vou esperar por ele, sussurrou para si mesma, uma decisão tomando forma em seu coração. Enquanto Clara se preparava para a próxima etapa, a pergunta que fervilhava em sua mente era, estaria ela disposta a arriscar tudo para se conectar com Eduardo, mesmo sabendo que o futuro é incerto? Clara estava nervosa. A expectativa de encontrar Eduardo novamente fazia seu coração bater mais rápido, como se quisesse saltar do peito. Ela olhou pela janela enquanto a chuva diminuía, os últimos pingos dançando nas folhas molhadas. O céu começava a clarear, trazendo um prenúncio de mudança. Ela precisava de coragem. Ao ouvir o barulho da chave na porta, o estômago se revirou. O homem que ela tinha em mente, não só como um colega, mas também como alguém que poderia trazer uma nova perspectiva à sua vida, adentrou o ambiente com um ar cansado. Mas, ao mesmo tempo, havia uma determinação em seu olhar. Clara sentiu que algo havia mudado nele, como se sua própria batalha interna o tornasse ainda mais humano. Oi, Clara, Eduardo disse, a voz ligeiramente grave, como se a chuva tivesse filtrado sua leveza habitual. Estou tão feliz que você decidiu me esperar. Ela sorriu, tentando esconder a confusão de emoções que a dominava. Eu não sabia se você voltaria. O que está acontecendo? Ele deu um passo à frente, sua expressão combinando seriedade e vulnerabilidade. A situação na empresa é pior do que eu pensei. Estou aqui, não só para falar sobre isso, mas para compartilhar o que realmente está por trás dessa crise, e sobre você. Sobre mim? A surpresa em sua voz não passou despercebida. Clara mordeu os lábios, incerteza se acumulando. Sim, ele explicou, a intensidade no olhar fazendo seu estômago revirar. Eu sei que você tem uma filha, Laura. A sua força me impressionou. E nesse momento, eu preciso ser honesto, a gente poderia unir forças. Eu acredito que juntos, poderíamos encontrar uma saída para essa situação, não apenas para a empresa, mas para nós também. Clara franziu a testa. O que ele estava sugerindo? Sua mente girava, tentando entender o peso da oferta. Como assim juntos? Você está sobrecarregado, Eduardo. Como eu, uma faxineira, poderia ajudar? Não é sobre títulos ou empregos. É sobre a conexão que temos, Clara. A forma como você cuida da sua filha, a força que você tem, isso é valioso. Quero que você faça parte disso. Quero que você confie em mim. As palavras dele ressoavam dentro dela, como um eco. Clara sentiu uma mistura de desejo e medo. Poderia realmente confiar em alguém novamente?
E se o futuro não fosse tão brilhante quanto esperava? Mas a ideia de unir forças com Eduardo poderia ser a chave para algo novo, algo melhor. E se não funcionar? E se perdermos tudo? Clara questionou, a vulnerabilidade transparecendo em sua voz. Ele se aproximou, estendendo a mão. E se funcionar? Pense na possibilidade. Na transformação que poderíamos trazer, não só para nós, mas para todos ao nosso redor. O silêncio caiu entre eles enquanto os sentimentos borbulhavam. Clara sabia que não poderia levar isso apenas como uma oferta de ajuda, era uma aposta que poderia mudar suas vidas. Eu preciso de um tempo para pensar, ela finalmente disse, a hesitação clara em sua voz. Eduardo afastou-se um pouco, como se pedisse espaço, mas suas feições mostravam compreensão. Claro, eu entendo. Mas saiba que estou aqui, não só como o homem de negócios que vocês conhecem, mas como alguém que está disposto a lutar por você e pela sua filha. Clara, imersa em pensamentos, viu Eduardo se afastar em silêncio. A pergunta oprimia sua mente. Seria ela capaz de aceitar a chance de recomeçar, levando consigo o peso da culpa e o desejo de não errar de novo? E ela percebeu que a verdadeira batalha talvez estivesse apenas começando. Clara ficou sozinha, o silêncio da sala parecia um peso sobre seus ombros. O olhar de Eduardo ainda lhe ecoava dentro da cabeça, e cada palavra que ele dissera tentava ganhar vida, se debatendo em sua mente. Respirou fundo, sentindo a necessidade de tomar uma decisão, mas se sentia como uma naufragada sem saber para onde remar. A imagem de Laura, sua filha, surgiu em sua mente, brincando e sorrindo. Clara se lembrou de todas as noites em que se desdobrava para dar a melhor vida possível para a menina, mesmo quando tudo parecia tão difícil. A ideia de mudar a vida delas, de arriscar por um futuro melhor, parecia irresistível, mas ao mesmo tempo aterradora. Poderia ela realmente fazer isso? E se desse errado? O céu, agora limpo, anunciava um novo dia, mas sua mente ainda estava envolta em tempestades. Clara caminhou até a cozinha e preparou um café, tentando buscar uma missão naquele ritual diário. O cheiro forte do café a ancorava, mesmo que momentaneamente, e ela decidiu que precisaria conversar com Laura. Era hora de abrir seu coração para a filha e ouvir o que ela tinha a dizer. Quando Laura entrou, com seu jeito inocente e leve, Clara sentiu uma onda de amor percorrer seu corpo. Oi, mamãe. A menina disse, com um sorriso que iluminava o ambiente. Oi, meu amor. Você está pronta para uma conversa significativa hoje? Clara perguntou, tentando soar calma, mesmo sentindo as emoções alcançarem seu limite. Sobre o quê? Laura perguntou, com a curiosidade típica de uma criança. Sobre oportunidades e decisões grandes que podem mudar nossas vidas, Clara respondeu, sem saber se a garota realmente entenderia. Mas precisava compartilhar a dúvida que a acompanhava. Elas sentaram-se à mesa, e Clara começou a explicar a situação sem entrar em muitos detalhes. Contou sobre Eduardo e a possibilidade de trabalharem juntos, sem deixar de lado o medo e as inseguranças que sentia. Laura ouviu atenta, seus olhinhos radiantes se aprofundando nas palavras da mãe. Você acha que vai dar certo, mamãe? Perguntou a menina, com um toque de seriedade. Clara se surpreendeu com a profundidade da pergunta. Eu não sei, querida. Mas eu preciso tentar. Às vezes, as coisas precisam mudar para que possamos ser mais felizes. Laura olhou nos olhos da mãe, com uma sabedoria queola de criança, declarou, você sempre diz que devemos lutar pelo que acreditamos. Se você acredita que vai funcionar, então talvez deva tentar. Você é forte, mamãe. Aquelas palavras foram como um bálsamo em seu coração. Clara finalmente viu em Laura a luz de apoio que precisava. Sentiu que, independentemente do que acontecesse, elas teriam uma outra para enfrentar os desafios. Com um sorriso que refletia a esperança, Clara se aproximou e a abraçou com força. Graças à filha, a coragem começou a voltar. Depois de algum tempo conversando, Clara fez uma escolha. Era hora de procurar Eduardo e lhe dar uma resposta. Ele havia despertado seu sentido de possibilidade, por mais arriscado que parecesse, ela estava disposta a encarar o desconhecido.
No entanto, ao visitar o escritório de Eduardo, Clara sentiu um arrepio. À medida que se aproximava do prédio, uma sensação estranha a invadiu. Algo estava prestes a acontecer, algo que poderia mudar tudo novamente. E quando o viu, sua expressão era de apreensão. Antes que pudesse saudá-lo, ele disse, quase que interrompendo a própria respiração, Clara, precisamos conversar. Acabamos de receber uma ligação, a situação da empresa é pior do que pensávamos. Um novo desafio e mistério se formavam diante dela. O que mais poderia surgir dessa reviravolta? As palavras de Eduardo pairaram no ar, pesadas como uma nuvem carregada de tempestade. Clara sentiu seu coração acelerar, uma mistura de medo e curiosidade a invadia. Pior como? Ela questionou, tentando manter a voz firme. Eduardo hesitou, passando as mãos pelos cabelos de forma nervosa. Eles anunciaram demissões em massa, e nossos contratos estão sob risco. Se não mudarmos a abordagem, a empresa pode fechar. A tensão na voz dele era clara, como um grito silencioso clamando por ajuda. Clara respirou fundo, o café que antes parecia aconchegante agora pesava em seu estômago. E o que isso significa para nós? Para o nosso plano. Ele a olhou nos olhos, e Clara podia ver a pressão que pesava em seus ombros. Precisamos ser rápidos. Com o que está acontecendo, não sei se teremos a liberdade para desenvolver as novas ideias, ou se ainda há um futuro nas mudanças que estávamos planeando. Essas palavras a atingiram como uma onda. O sonho que começava a se formar estava ameaçado, e fazer essa mudança agora parecia uma roleta russa. Os riscos pareciam estar crescendo à medida que ela olhava para a possibilidade de um futuro incerto. No entanto, havia algo de palpável no olhar de Eduardo, um comprometimento que a fazia querer acreditar. Então você está dizendo que, se não agirmos logo, podemos perder tudo? Clara perguntou, sua voz tremendo ligeiramente. Não apenas a ideia, mas o emprego de todos. Eduardo confirmou com um movimento de cabeça, e Clara percebeu que estava diante de um dilema maior do que imaginava. Ela não estava apenas lutando por sua própria felicidade, mas pela segurança de outras vidas que dependiam daquele emprego. E não havia como voltar atrás. Eu nunca pensei que isso fosse acontecer, ela murmurou. A essência do que sentia crescia e se transformava em uma mistura de desamparo e determinação. Como poderia liderar algo tão vasto, tão arriscado? Mas podemos tentar encontrar uma solução. O que está ao nosso alcance, sempre existe uma saída, Eduardo a incentivou, abrindo espaço para a esperança. E ao fazer isso, ele despertou algo dentro dela, uma coragem que Clara não sabia que possuía. Ela olhou pela janela do escritório, as luzes da cidade piscando como estrelas em um céu escuro, e imaginou Laura. A sabedoria da filha lhe veio à mente. Você sempre diz que devemos lutar pelo que acreditamos. Se temos que fazer isso, então que seja agora, disse Clara, abraçando sua nova determinação. Vamos nos reunir com a equipe e brainstormar um jeito de contornar essa situação. Se o futuro depende de nós, vamos lutar por ele. Eduardo sorriu, um brilho de renovação em seu olhar. Eu sabia que você tinha essa força. Juntos, podemos desenvolver uma estratégia que garanta segurança a todos e, quem sabe, ainda nos permita realizar nosso projeto. Enquanto começavam a planejar, Clara se sentiu inundada por uma nova energia. Era como se toda a incerteza que a consumia há minutos havia se transformado em combustível. Eles estavam à beira de um desafio monumental, mas, por alguma razão, ela começava a acreditar que essa poderia ser a oportunidade que tanto desejavam. A porta do escritório se abriu, e a equipe chegou, cada um com a sua própria expressão de incerteza, mas Clara se preparou para ser a líder que precisava. Estava prestes a apresentar a eles um novo objetivo, uma nova chama a se acender. Mas antes que pudesse falar, o telefonema do gerente-geral interrompeu tudo. Clara sentiu um frio na barriga ao ouvir apenas a primeira palavra do que parecia ser uma péssima notícia. As mudanças estavam se desenrolando de maneira inesperada, e tudo o que haviam planejado poderia estar em risco novamente. Era hora de enfrentar a verdade que a aguardava. O que seria dessa nova reviravolta? Clara respirou fundo, suas mãos trêmulas segurando o telefone como se fosse uma âncora.
A voz do gerente, aguda e apressada, enviou calafrios pela sua espinha. Precisamos de uma reunião imediatamente. As demissões começaram mais cedo do que imaginávamos. O clima na empresa está tenso, e precisamos decidir como vocês irão reagir. As palavras ecoaram na mente de Clara, cada sílaba um golpe que reverberava no seu coração. Ela olhou para a equipe que, com gestos nervosos, aguardava explicações. Os rostos que antes eram marcados pela esperança agora carregavam a nuvem negra do medo. Clara sabia que precisava ser forte agora mais do que nunca. Escutem, pessoal, temos uma situação complicada em mãos, começou Clara, tentando manter firmeza na voz. O gerente acabou de me informar que as demissões já começaram. Precisamos nos unir e pensar rápido sobre como podemos contornar tudo isso. Os murmúrios começaram. A incerteza tomava conta. Algumas cabeças se baixaram, outros pareciam mais preocupados com suas contas do que com a ideia que estavam tentando implementar. A energia que Clara esperava ver foi substituída por um vazio angustiante. Se não fizermos nada, podemos perder nossos empregos. Um dos colegas, Pedro, finalmente falou. Sua voz estava embargada, e Clara percebeu que não era só uma preocupação profissional, mas uma questão de sobrevivência para muitos ali. Para muitos de nós, isso significa sustentar nossas famílias. Um silêncio pesado pairou no ar. Lágrimas brotaram nos olhos de algumas pessoas. Clara sentiu o peso da responsabilidade. Era mais do que apenas um projeto agora, tratava-se de vidas que estavam em jogo, sonhos que podiam ser destruídos pela inação. Eu sei que a situação parece sombria, Clara continuou, começando a ganhar coragem à medida que falava. Mas se não tentarmos, já teremos perdido a batalha. Temos ideias, propostas inovadoras. Se conseguirmos mostrá-las agora, talvez consigamos reverter essa situação. Podemos fazer isso, juntos. Houve um murmúrio de concordância e algo nas expressões de seus colegas começou a mudar. Clara sentiu um fio de esperança sendo tecido entre eles. Era como se o terror do momento estivesse se transformando em determinação. Que tal cada um de nós trazer uma ideia, algo que possa ajudar a empresa a ver o nosso valor? Vamos mostrar que somos algo mais do que apenas números, disse Clara, enquanto sua voz transbordava de energia. O grupo começou a discutir com mais entusiasmo. Uma ideia surgia aqui, outra ali, cada uma iluminando os rostos antes sombrios. Clara começou a sentir que sediar aquela reunião havia sido uma escolha certa. Depois de instantes explorando soluções criativas, ela viu a determinação crescer nos olhos de cada um deles. Mas, no meio da empolgação, o telefone de Clara vibrou novamente, trazendo uma mensagem inesperada. Clara, estou no prédio. Precisamos falar sobre a situação de forma urgente. É sobre uma proposta que pode mudar tudo. O coração de Clara disparou. Quem seria? A mensagem não carregava remetente, mas a urgência era palpável. Era um risco que ela não poderia ignorar. O que significava aquela proposta? Quem a enviava? Seu pensamento voltou à reunião. Ela não podia perder essa oportunidade. Mas e quanto à equipe? Como equilibrar sua intenção de obter mais informações com a necessidade de mantê-los motivados? As perguntas pairavam sobre todos. Clara engoliu em seco, sentindo a pressão aumentar. Era hora de escolher seu próximo passo. Deveria seguir aquele impulso ou priorizar sua equipe? O destino os aguardava, inquieto. O que essa mensagem traria à sua vida e à de todos ali? Com o coração pulsando forte, Clara decidiu. Um segundo a mais ali dentro poderia significar uma oportunidade perdida. Ela levantou a mão, interrompendo a conversa animada da equipe. Pessoal, eu preciso dar um passo rápido aqui, disse, tentando manter a voz estável. Vou atender uma pessoa que pode nos ajudar muito nessa situação. Não se preocupem, já volto. Continuem trocando ideias entre vocês. Os olhares se cruzaram, misturando expectativa e um pouco de desconfiança. Clara sentiu uma onda de responsabilidade pesando sobre seus ombros, mas a urgência da mensagem a impelia para fora da sala. Ela se despediu rapidamente e saiu. Assim que chegou ao saguão,
o ambiente ressoava com um burburinho de vozes e passos. O cheiro do café fresco convidava, mas Clara não tinha tempo para distrações. Procurou com os olhos o autor da mensagem e logo avistou um homem alto, de cabelo grisalho, vestido com um terno escuro e um ar decididamente sério. Clara, obrigado por vir tão rápido, ele disse, seu olhar penetrante a avaliando. Meu nome é Antônio, sou um investidor. O que vocês estão passando na empresa chamou minha atenção. Investidor? Clara questionou, seu coração acelerado. O que isso tem a ver com a gente? Estou avaliando possibilidades de investimento em novos projetos. Mas o que me interessou nesse caso são vocês, sua equipe. Vi a paixão e a determinação que possuem. Pode parecer arriscado, mas vejo potencial em unir forças com pessoas que acreditam no que fazem, ele respondeu, a sinceridade na voz dissipando um pouco do seu receio. Então, você está dizendo que podemos ter um financiamento? Clara perguntou, sua mente começando a girar em várias direções. Tirei um peso dos ombros, mas a dúvida ainda pairava. O que você precisa saber? Antônio balançou a cabeça. Antes de qualquer coisa, precisamos discutir suas ideias. Quero entender o que vocês têm em mente para salvar a empresa. Clara hesitou. A equipe estava lá, acesa de entusiasmo, e ela poderia trazer um caminho novo, mas o tom sério de Antônio alertava que não era hora de falhar. Era um risco, mas poderia ser a saída que tanto precisava. Posso reunir minha equipe agora? Clara respirou fundo, desejando transmitir sua confiança. Possuímos várias propostas que podem reviver a empresa. Ótimo, vou aguardar você organizá-los. Mas lembre-se, Clara, não podemos perder tempo. O relógio é nosso inimigo. Ele fez uma pausa, olhando fundo nos olhos dela. Se essa proposta não der certo, não será apenas a sua empresa em jogo, serão vidas, esperanças e sonhos. A pressão é real. Clara sentiu um frio na barriga. Sem perder tempo, ela voltou correndo para a sala. A equipe estava ainda animada, mas logo notou o semblante dela. Pessoal, temos uma oportunidade que pode mudar tudo. Clara exclamou, sem conseguir conter a empolgação. Vou falar sobre a ideia com um investidor. Precisamos unir as forças de todos vocês. A energia da sala se transformou em ansiedade e determinação. Ideias começaram a fluir novamente, e Clara sentia que a esperança crescia. Mas, ao mesmo tempo, um peso constante na mente dela se intensificava. Como convencer Antônio de que eram dignos de sua aposta? Enquanto Clara organizava os pensamentos e sugeria estratégias, uma voz interna alertava que o sucesso ou fracasso não dependia apenas delas. Uma pressão imensa estava prestes a ser descarregada, e sua responsabilidade aumentava. O que faria agora que havia visto o rosto da realidade? A oportunidade estava no horizonte, mas como eles lidariam com o que estava em jogo? Clara começou a se perguntar se estavam realmente prontos para essa responsabilidade. Não havia mais volta. O futuro da equipe delas estava a um passo da decisão. E então, em meio a toda a adrenalina, o telefone de Clara vibrou novamente. Era uma outra mensagem. Desta vez, um número que ela reconhecia. Dentro da sala, cada segundo parecia uma eternidade. Uma gota de suor escorreu pela sua têmpora. Clara, o gerente quer falar com você. É importante. O que isso significava? Havia algo mais à frente que poderia distorcer tudo? Os dois mundos estavam prestes a colidir. Clara respirou fundo, segurando o celular como se fosse um combustível para o que estava por vir. O coração pulsava forte, e as vozes da sala ao seu redor começaram a desaparecer. A mensagem do gerente parecia um sinal, uma luz piscando em meio à escuridão. Ela sabia que teria que agir rápido. Pessoal, eu preciso atender essa chamada. Por favor, continuem com o brainstorming e vamos compartilhar nossas ideias depois. Clara falou, rapidamente, percebendo que a urgência transparecia em seu tom. Ela se afastou para um canto, o estômago apertado enquanto discava o número. Depois de alguns segundos que pareceram uma eternidade, a voz do gerente ecoou na linha. Clara,
precisamos conversar agora. A situação está complicada. Estamos prontos para as demissões, mas não quero que você desista da sua ideia com Eduardo. Tente convencer o Antônio, é nossa última chance. As palavras dele eram como um balde de água fria. Clara sentiu o peso da verdade. Quaisquer mudanças estavam além do que ela poderia imaginar. Quem vai ser demitido? Ela não conseguiu conter a ansiedade. Não tenho certeza, mas se você não conseguir reverter isso, muitos podem ser deixados para trás. O que vocês estão planejando pode ser a última oportunidade, respondeu o gerente, e o tom na voz dele deixava claro que não havia espaço para falhas. Clara desligou o telefone e voltou à sala, determinada. Os olhares ágeis dos colegas a esperavam, ansiosos por notícias. Pessoal, temos uma oportunidade de conseguir um investimento que pode mudar nossa situação, mas isso exige uma apresentação rápida e impactante. A energia na sala mudou. Todos se uniram, muito mais forte do que antes. Ideias começaram a borbulhar, cada uma mais inovadora que a outra. Clara sentou-se ao centro, escutando atentamente, capturando cada sugestão. Poderiam fazer funcionar. Enquanto todos falavam, Clara pensava no que poderia dizer a Antônio. Ele precisava ver não apenas o potencial da empresa, mas a paixão e a força daquela equipe unida. Ela viu nos rostos de seus colegas a mesma determinação que ela sentia. Juntos, eles iriam lutar. Precisamos mostrar a Antônio que somos mais do que apenas um grupo de pessoas em apuros, disse Clara. Temos uma visão, um futuro. Vamos mostrar a força do nosso trabalho e como podemos reverter essa situação juntos. Um a um, seus colegas se levantaram. Alguns apresentaram dados, outros ideias criativas, cheias de esperança e soluções que não poderiam ser ignoradas. Clara conduziu a apresentação, misturando emoções e números, histórias e análises. O brilho nos olhos de cada um deles era a prova de que a luta era real. Finalmente, Clara respirou fundo antes de concluir. Nós acreditamos na possibilidade de transformar não apenas a empresa, mas também as vidas de todos que dela dependem. Esta é a hora de mostrarmos a Antônio que o investimento vale a pena. Estamos prontos para isso. Vamos juntos! A sala explodiu em aplausos. A emoção no ar era palpável. Clara sentiu a adrenalina correr em suas veias. Era uma sensação rara de vitória, um gostinho de que talvez, só talvez, pudessem mudar suas vidas. Não demorou para que a reunião fosse agendada com Antônio. Clara pôde vê-lo sentado à mesa, a expressão seria, analisando os materiais. O tempo parecia ter parado. Estamos aqui para apresentar não apenas nossos produtos, mas nossas vidas. Cada um de nós faz parte disso, cada um de nós tem uma história que vale a pena contar. Clara começou, sua voz firme e confiante, envolvida pela certeza de que estavam prontos. A interação entre Clara, Eduardo e Antônio fluiu de forma natural. A apresentação era intensa, mas também cheia de emoções. Clara fez questão de mostrar não apenas o potencial comercial, mas a força e a união que fortaleciam cada decisão tomada. Este era o verdadeiro valor do que estavam oferecendo. Antônio ficou visivelmente impressionado. Vocês têm algo significativo aqui. Um propósito que vai além do simples lucro. Isso é raro, ele declarou. O coração de Clara disparou. Havia uma pitada de esperança ao ouvir isso. Depois de um dia tenso, Antônio virou-se e falou de maneira direta: eu vou investir. Mas com uma condição, gostaria de fazer parte da equipe. Juntos, poderemos realmente transformar o que está acontecendo aqui. Foi como se um grande peso tivesse sido tirado dos ombros de Clara e de todo o time. O sonho estava a um passo de se tornar realidade. Aplaudindo e se abraçando, a equipe sentiu que finalmente a esperança resplandecia em seus corações. Quando tudo isso passou, Clara teve a chance de olhar para Eduardo. Eles trocaram sorrisos cúmplices, um reconhecimento mútuo do que vivenciaram. Contudo, no fundo, Clara sabia que essa era apenas a primeira vitória de muitas. A confiança havia voltado, e agora, mais do que nunca, havia espaço para amar, apoiar e lutar por quem se ama.
Clara estava finalmente pronta para reescrever sua história. E a vida, mesmo com seus altos e baixos, havia ensinado que o amor e a luta sempre valem a pena. Agora, eu preciso de você. Inscrever-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e garantir mais histórias como essa. Comente suas reações e teorias sobre o final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Você precisa mostrar seu apoio e fazer parte dessa comunidade.